palestra sobre o e-social e as principais novidades para 2025. Eu sou o Ricardo, do Fundo de Previdência do município de Louveira. E hoje iremos abordar um tema que impacta diretamente na rotina dos gestores, recursos humanos, departamento pessoal, contadores, empresas de todos os portes, né? Que, como sabemos, está sempre em evolução. O e-social não é mais um projeto futuro, vamos dizer assim, né? É uma realidade que exige adaptação constante, e em 2025 as novidades prometem impactar desde a folha de pagamento até a gestão, saúde e segurança do trabalho. E para nos guiar sobre essas mudanças, temos a honra de receber aqui Rubens, que é empresário, proprietário da Pires Malaquias Assessoria e Consultoria Municipal, graduado em Marketing de Relacionamento, graduando em Gestão Pública, graduando em Direito, experiência referente na área fiscal junto à Receita Federal, experiência em Gestão Pública desde 2001, professor especializado em Departamento Pessoal e Recursos Humanos, palestrante em eventos relacionados a recursos humanos e departamento pessoal. Rubens, por favor, meu amigo. O palco é seu, tá? Perfeito. Boa tarde. Rapaz, falo alto aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo Ricardo. É uma honra estar aqui. Boa tarde a todos, obrigado a todos pelo convite, obrigado à presidência, né, que me convidou. E eu cumprimento vocês todos, em nome da prefeita Zilmar, que está aqui, que saiu lá do nosso estado, que o meu estado é o estado de Goiás, né, e ela é prefeita que está aqui para tratar de regime próprio de previdência. Então, em seu nome, prefeita, pela responsabilidade que tem com o regime próprio, eu cumprimento todos que estão aqui, tá bom? Meu muito obrigado. Bom, eu vou falar com vocês hoje aqui, e vou fazer uma breve apresentação rapidinha, né? Meu nome é Rubens Pires Malaquias, eu trabalho desde 2001 com gestão pública, sou professor, sou uma das pessoas que também participo do grupo técnico que ajuda a melhorar o e-social. Então, nós temos um grupo técnico que a gente trabalha, a gente também está numa luta aí, a gente agora juntou e fizemos aí um coautor de um livro especial de saúde e segurança do trabalhador para o e-social da gestão pública, que a gente sabe que saúde e segurança do trabalhador na gestão pública é falho, e nós vamos tocar nesse assunto aqui, porque isso é uma realidade, né? E também sou um dos idealizadores e também organizador do maior evento de recursos humanos que acontece no Brasil hoje, chama RH 360. O que é esse evento? Lá no finalzinho eu conto, é onde a gente junta todo mundo de RH do Brasil inteiro, com todo mundo que está gerando essa confusão aí. Pessoas de Receita Federal, pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego, pessoas do INSS, pessoas do Ministério da Previdência, e a gente coloca em 2 dias de imersão. Ou seja, é o criador com aquelas pessoas que precisam usar a ferramenta. Então, só uma breve apresentação. Hoje nós vamos falar do quê? Do e-social. E eu quero dizer para vocês assim, eu vou falar do e-social de uma forma um pouco diferente. Seria monótono da minha parte chegar aqui e falar as mesmas informações que vocês já conhecem desde 2022, desde 2021. Tabelas, implanta isso, implanta aquilo. Olha, o e-social já é uma realidade. O Ricardo falou, disse e pronto. Ele já é uma informação que está sendo enviada mensalmente. O problema que nós estamos observando hoje não é o e-social. O que nós temos que observar hoje é qual a qualidade dessa informação que eu estou encaminhando no e-social. E o que isso pode impactar, principalmente vocês ligados a regime próprio de previdência. Muita gente analisa que o regime próprio de previdência só interessa o aposentado e o pensionista. E eu vou provar para vocês que com essa ferramenta, mesmo vocês estando aqui à frente de regimes próprios, gestores, conselheiros, nós temos que ter um olhar especial para ativo. Aquele servidor da ativa. Qual a qualidade dessa informação dos servidores ativos que vai gerar informações amanhã futuras para o RPPS? Esse é o caminho que eu tenho que observar.
Então, eu não vou falar nada muito técnico. O que eu vou trazer para vocês é realidade atual, e vou trazer o que vai acontecer esse ano 2025, e vou contar para vocês que está vindo muita coisa complexa aí na frente. Fruto de um novo e-social? Não, fruto da informação que já está no e-social, e a gente está conhecendo um pouco melhor, vamos dizer assim, a realidade dos municípios. E a realidade dos municípios, querendo ou não, existe uma cultura antiga muito difícil que precisa ser melhorada nessa qualidade para, inclusive, melhorar a aposentadoria. Então, vocês ficam à vontade, assim que a gente terminar, a gente vai abrir também para fazer as perguntas, conforme o cronograma, tá bom? Então, vou ser bem simples e objetivo. A maior mudança de relacionamento entre servidores, empregadores e governo. Pode ter certeza, eu não posso contar a minha idade, mas vocês vão entender aqui. Eu trabalhava na época da GFIP. O que era a GFIP? Não tinha nem o Windows ainda. Era o 6.22 MS-DOS. Eu conheci em 99 a GFIP. Então, você já riu aqui, você já sabe que a minha idade não é tão nova assim. Mas a CFIP foi uma grande evolução. O que era a CFIP? Informações previdenciais por regime geral de previdência e FGTS. Em 2005, houve uma grande mudança na GFIP. Tirou ela do sistema MS-DOS e passou ela 8.22 para o sistema Windows. Porém, isso aí já foi uma reviravolta. O que eu quero chegar é que o e-social hoje, nunca houve uma mudança tão pesada nessa geração, depois da Constituição, como essa relação trabalhista com essa ferramenta. Essa ferramenta, ela trouxe o poder para o servidor de fiscalizar a atividade diária ou mensalmente das informações dos órgãos públicos. O bem da verdade é que a gente sabia essas informações previdenciárias quando uma pessoa ia aposentar, só quando chegava o momento dele aposentar. Não sabia se tinha, se não tinha, se foi informado, se não foi, se foi pago, se não foi. Com essa ferramenta, não. Ela tira o poder daquele negócio de mostrar só ao final do ano ou no final da vida, quando a pessoa precisa aposentar, e passa a ter informação quando? Diária ou mensal. Na onde? Na palma do seu celular. E é isso que nós temos que observar. O fiscal hoje previdenciário, o fiscal hoje da informação trabalhista, é o próprio servidor. E se é ele, é a maior mudança de relacionamento. O que nós temos que discutir hoje é qual a qualidade desse conteúdo que está sendo informado. Será que aquilo que está aparecendo e que vai impactar amanhã, quanto na vida do regime geral, do regime próprio, é a qualidade correta? Ou eu vou ter que ficar o resto da vida tendo que fazer CTC? Ou eu vou ter que ficar o resto da vida buscando no porão informações por tempo de contribuição? Um dia isso deveria acabar, e a hora chegou. O passado eu ainda tenho que buscar. Porque o passado, infelizmente, está dentro de gavetas, e a cultura antiga, muitos botaram fogo, muitos destruíram, muitos não teve uma qualidade muito boa em relação a isso. Mas o fato é que o atual, não. O atual, eu tenho uma única ferramenta. Qual que é a ferramenta? O e-social. E essa ferramenta e-social, que é uma ferramenta trabalhista, ela vai alimentar, sim, a parte de aposentadorias, quanto do regime geral, quanto do regime próprio. Vocês podem ter certeza, eu vou mostrar isso para vocês. Então, vamos lá. Nós tínhamos um sistema aí antigo, né, que ali fazia os registros de sistema, CAGED, FGTS, carteira de trabalho, CFIP, PPP. Prestem bastante atenção, PPP não é partido político. Perfil prossográfico previdenciário. Isso aí é uma realidade. Vocês sabem que para ter uma aposentadoria especial lá no tribunal, para julgar o processo de vocês do regime próprio aposentar, quando tem aposentadoria especial, eu tenho que juntar o PPP. Isso é uma realidade. Muitos, às vezes, nem sabiam que tinham o direito da aposentadoria especial. E agora, com a chegada do quê? Tecnologia e informação, eles sabem que tem um direito, mas eu não tenho o documento. E é isso que a gente tem que observar. Então, eu tinha também a RAIS, eu vou tocar um pouquinho assunto, que é o que gera o direito do PASEP. Nós temos a DIRF, né, que podemos dizer praticamente que a afinada DIRF, né, está ali dentro da, está na UTI, entubada, né, e vai acabar, não tem como não acabar. E temos o comunicado de acidente de trabalho, que, embora não implica diretamente com vocês do regime próprio, mas implica do regime geral. Qual que é a ideia? A ideia do governo foi criar um sistema chamado e-social, que pudesse resolver tudo isso. Para quê? Para alimentar as informações, quanto da Previdência Social, quanto da Receita Federal, quanto do FGTS, quanto do Ministério do Trabalho e Emprego. O que eu quero que vocês entendam aqui? O e-social é um banco de dados. É um banco de dados que pertence à União,
Esse banco de dados que pertence à União, ele é controlado pela Receita Federal. No início do projeto, ele não era só da Receita Federal, ele era de vários órgãos. Como houve uma mudança para simplificar o e-social, que na minha visão, mas não vou entrar nessa questão técnica, foi pior, porque quanto mais apertado, mais canta, mais se cumpre a regra. Então, como houve uma simplificação, ficou a cargo da Receita Federal, que ficou o órgão mais eficiente na fiscalização. Então, o e-social é um banco de dados da União, aonde Receita Federal comanda ele, porém, todos os órgãos que precisa, vai lá e busca. Então, por exemplo, eu tenho a Previdência Social, quanto para o regime geral, quanto para o regime próprio. As informações vai lá no banco de dados do e-social e busca as informações. Eu tenho aqui a Receita Federal, vai lá no e-social, busca as informações para administrar aquilo que precisa para a parte Receita Federal. Eu tenho o FGTS Digital, que vai lá, pega as informações de FGTS, carrega para o sistema próprio de FGTS e gera a guia para pagamento. E eu tenho o Ministério do Trabalho e Emprego, com todos os seus parâmetros e com todas as suas ferramentas, que vai lá e pega informações também. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente nesse último órgão. Talvez nós estamos chegando um momento que esse órgão, o Ministério do Trabalho e Emprego, vai ser um órgão mais eficiente do que a Receita Federal em fiscalização em órgãos públicos. E eu vou mostrar isso para vocês, que eu quero que vocês tomem cuidado. Um dia vocês vão falar assim, eu fui numa capacitação em 2025, e a pessoa falou isso para mim, e hoje eu estou recebendo o Ministério do Trabalho e Emprego com esse problema. Eu estou cantando a pedra para vocês aqui, antecipado. Quem sair na frente analisando informações, isso já é grupo de discussão, isso é realidade, vai corrigir muitos problemas e evitar problemas sérios amanhã. Então, fica atentos aí no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesse contexto, o e-social não tem dono. Ele é um banco de dados da União e cada órgão que precisa vai lá e pega as informações. Então, é um breve comentário. O e-social é um sistema declaratório, ou seja, é uma cópia da folha de pagamento e demais sistemas de controle e gestão que envolvem as informações trabalhistas. Quando a gente fala de INSS, RPPS, Imposto de Renda e FGTS. Ele é informações trabalhistas. Coloque isso na cabeça de vocês. Só vai no e-social aquilo que envolver mão de obra. Ah, a pessoa alugou uma casa para o Instituto de Previdência, ele vai no e-social? É só você parar para pensar. Você já viu alguma casa na fila do INSS para aposentar? Então ela não vai, porque ela não é trabalhista. Ou tudo aquilo que deveria gerar previdência, imposto de renda relacionado ao trabalho, é e-social. Professor, mas onde é que vai a casa, então? Já eu conto para vocês onde é que vai a casa, mas não é aí no e-social. Mas a casa também tem que ser encaminhada. Então, nós temos aí informações trabalhistas, ao mesmo tempo está em folha de pagamento e pode estar na contabilidade. Então, nós temos que ter uma união. A folha de pagamento não é só responsabilidade do RH. O RH, ele cuida de folha, ele cuida do departamento pessoal, mas eu posso ter informações trabalhistas também que, às vezes, está na contabilidade. Ah, mas como assim na contabilidade? É comum, a gente tem hoje, contabilidade dinâmica, nós temos estados que possuem condições diferentes um do outro, às vezes é comum, por exemplo, prestadores de serviços vinculados ao regime geral de previdência, só está na contabilidade, caso de credenciamento, que cuida o pessoal da saúde. O fato é que aquele que é servidor estatutário, ele está na onde? Folha de pagamento, mas tem atividades que não é de folha de pagamento, que está na contabilidade, que também tem que chegar na onde? No e-social. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, na cidade sua, aconteceu hoje um vendaval e caiu algumas árvores. Graças a Deus, ninguém machucou. E o prefeito resolveu emergencialmente contratar algumas pessoas para cortar aquelas árvores ali emergencialmente. Pode, tem dever legal, tem base legal. O problema é, se ele não é servidor público, ele é um contrato emergencial, ele é um contrato temporário, líquido e certo, que é chamado dotação orçamentária 36, lá na contabilidade. Bom, ele é trabalho, não é? Ele tem previdência, porque ele trabalhou. Aonde é que ele vai se ele não está na folha? Está na contabilidade. Então, a contabilidade também tem que encaminhar informações para a previdência. Vou dar mais um exemplo para você, e que, às vezes, não vai chegar no recursos humanos. O prefeito resolve contratar transportes escolares. Pessoas com veículos, com mão de obra. Bom, o que o RH tem a ver com isso? Em alguns municípios tem a ver.
vai na folha de pagamento, faz uma folha de transporte. Em muitos, não, o RH só cuida de servidor. Quem paga o transporte escolar é só a contabilidade via tesouraria. Então, a contabilidade tem informações, porque ali não tem o motorista? Tem ou não tem? Aluguei um carro do transporte escolar, tem o motorista. O motorista não é um trabalhador? Ele precisa ir para onde? Para o e-social. Então, a gente tem que ter em mente que a ferramenta e-social não é só responsabilidade dos recursos humanos. Pelo contrário, ela é do recursos humanos, mas também tem o envolvimento no departamento contábil. Isso nós precisamos ver e precisamos ter em mente. Bom, então nós temos aqui um exemplo aqui, ó, servidores efetivos, comissionados, empregos públicos, agentes políticos, agentes honoríficos, aposentados e pensionistas, prazos determinados, estagiários e demais, e-social. Contribuintes individuais, às vezes esses contribuintes individuais estão na onde? No sistema contábil. Então ele vai ter que encaminhar. Diga de passagem, a maioria das sonegações de informações que estão tendo hoje no e-social nasce daquele coitadinho do lado de lá. E não é culpa, às vezes, do contador, é falta de conhecimento. Que ali tem informações que é trabalhistas que têm que ser enviadas. Então, o e-social não é só responsabilidade dos recursos humanos. Bom, ainda dentro desse breve comentário, nós temos que a fase 1 do e-social, a gente enviou ela em 2021, a fase 2, 2021 ainda, que é os eventos não periódicos, fase 3, eventos periódicos. Fase 4, eventos de SST. E nós terminamos agora com a fase 5, não de envio, mas de obrigação, que é o quê? Eventos trabalhistas. A partir daqui, eu quero que vocês tomem bastante cuidados. A fase 1, que é o enviar a estrutura administrativa, os cargos que eu tenho, as informações que eu tenho, as unidades que eu tenho, saúde, Fundeb, fase 1. Fase 2, encaminhei os servidores, os afastamentos dos servidores. Fase 3, encaminhei valores. A partir de outubro de 2022, que a gente ficou 3 meses encaminhando o GFIP e também o e-social. Então, outubro de 2022 foi a chave que desligou tudo que tinha para trás relacionado a GFIP. Outubro de 2022, todas as informações previdenciárias estão no e-social. A fase 4 e a fase 5 é um problema. A maioria dos municípios não implantaram a fase 4, só estão achando que implantou. A maioria da fase 5 não sabe nem o que é eventos trabalhistas. E esse é o principal motivo que vai fazer com que eu mude a dinâmica de deixar de falar técnico de e-social e falar daquilo que você precisa ouvir, que é o que você precisa melhorar e ter cuidado naquilo que você está fornecendo. Porque muita gente parece que acomodou, acha que o e-social foi enviado, está tudo ok, e pronto, acabou. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Nenhum dado do e-social foi ainda fiscalizado pelos órgãos. Nem o Ministério do Trabalho e Emprego está analisando. Aliás, a primeira informação do Ministério do Trabalho e Emprego foi analisada agora, eu vou mostrar para vocês. Não foi analisado nada relacionado à Receita Federal para ver se está escapando informações previdenciárias que não estão sendo recolhidas. E não foi analisado nada também de regime próprio, porque ainda está no modelo antigo. Esse modelo antigo qual que é? O modelo de fazer DRA, fazer todas essas informações que vocês fazem mensais. Eles não estão olhando o e-social. Só que essa informação do e-social tem, assim, uma conotação e tem que ser observada. Então, vamos lá. Como é que o regime próprio caiu nessa história de e-social? Por que não cria esse negócio só para o pessoal lá do regime geral, larga a mão de mim do regime próprio, deixa eu na minha modalidade, eu sei onde é que está a gaveta, eu sei onde é que está todos os relatórios que eu preciso para aposentar meu coitadinho lá. Onde é que eu resolvo isso? Simples, o regime próprio caiu na Lei 10.887 de 2004. Olha lá. Artigo 3º. Para os fins dispostos no inciso 6º, aliás, 11º do artigo 37 da Constituição, a União dos Estados, Distrito Federal e Município instituirão sistema integrados de dados relativos às remunerações de proventos e pensões pagos respectivos servidores e militares, ativos, inativos e pensionistas, de forma regulamentado. Ou seja, já tem uma lei desde 2004 falando que instituiu o quê? Uma forma integrada. O e-social não nasceu agora. O e-social nasceu num projeto de 2007, quando ele começou a construir. E só chegou para nós porque as normas estão sendo desengavetadas e fazendo funcionar num sistema moderno. Esse é o bem da verdade. Mas tem mais. O regime próprio na Emenda Constitucional 103, essa você conhece de cor e salteado, porque essa é a máxima, né? Inclusive em discussões até hoje. Olha o que o artigo 12 fala. Ó.
A União instituirá um sistema integrado de dados relativo às remunerações, proventos e pensões dos segurados do regime de previdência de que trata o artigo 40, 201 e 202 da Constituição. Por isso que o E-Social virou um sistema único para todos os regimes previdenciários, seja regime geral, seja regime próprio. Por quê? Porque a própria emenda constitucional 103 determinou, porque principalmente a Lei 10.887 também determinou. Então, o E-Social é uma realidade para nós no regime próprio, por isso nós entramos. E aí, nessa história, por que nós entramos, a gente tem que observar algumas coisas. Que é agora 2024 que eu tenho que trazer para cá. Se nós estamos enviando o E-Social, qual a qualidade dessa informação e o que vai me refletir? Aonde vai chegar o regime próprio com essa história? Se você já falou, eu tenho que enviar só o meu? Não, você não tem que enviar só o seu aposentado e pensionista e os seus servidores que estão lá na ativa. Tem que enviar também a prefeitura. Tem que formar um banco de dados único. Qual que é a intenção desse banco de dados único? Principalmente evitar fraudes. Hoje, o que mais a gente tem? Hoje, eu não gosto de falar de categoria, mas tem algumas categorias que eu não consigo, como é que consegue? O cara é servidor efetivo de manhã, 20 horas de manhã, 20 horas à tarde. Servidor efetivo à noite no colégio lá do Estado. E ele quer aposentar pelas 3. A Constituição permite? 3. Aonde é que ele vai cair? Sistema integrado. Vocês estão começando a entender a importância dessa informação? Vocês estão começando a entender que a qualidade que vem para cá vai fazer com que evite fraudes de uma maneira bem mais, vamos dizer, organizadas. E aí, esse 2024 que passou, foi um ano de consolidar as informações do E-Social. E começa assim, ó. Os municípios, na sua grande maioria, vai fazendo a entrega certinho do E-Social. Realiza a entrega da informação dentro do prazo, gera as guias para pagar regime geral, lembrando que regime próprio não tem jeito de gerar guia, continua com a responsabilidade de quem? Do RPPS gerar. Mas é uma informação do RPPS que está sendo encaminhada. A informação de quem é vinculado ao regime próprio de previdência, seja ele servidor efetivo, ativo, seja ele aposentado e pensionista, ele vai em forma de informação para o E-Social, como se fosse um contra-cheque. Aquela informação de contra-cheque é encaminhada para o E-Social. Alguns estados, e aí a gente tem um problema, a gente teve uma reunião com o pessoal da Receita Federal, tem pouco mais de 90 dias, nós temos algumas capitais do país que não entregou ainda o E-Social, e nós temos alguns estados que também não deu conta de entregar ainda o E-Social, nem fase 1, nem fase 2, nem fase 3. Nós temos o estado de Rondônia, por exemplo, que não entregou nada. Nós temos o estado do Tocantins, por exemplo, que não entregou nada. Rubens está falando besteira. Não, são dados públicos que foi feita a reunião, a live, ao vivo, onde todo mundo foi exposto. Isso é ruim? É. Mas como é que está sobrevivendo? Uai, está sobrevivendo, que talvez tem certidão, CRP, por mais que a CRP talvez não implicaria, mas a CND talvez está via liminar, ou às vezes está emitindo a guia avulsa e pagando o fato que não tem informação. Mas isso é o que nós temos que preocupar. É o que eu estou entregando e como estou entregando. E aí entra uma situação. A informação está sendo informada, mas precisa melhorar. A atividade com o E-Social, pessoal, passa a ser diário. O fechamento da folha passa a ser uma consequência. O maior erro que a gente tem, seja no regime próprio, seja lá do servidor da ativo, do RH, é achar que a folha de pagamento só é feita no final do mês. Essa ferramenta fez com que o E-Social e a atividade de folha seja feita de atividades diárias. Se chegou uma pessoa para admitir hoje, é hoje que eu tenho que lançar ela no sistema, não é amanhã. Por quê? Porque se essa pessoa lançar no sistema hoje e amanhã ele precisar de um benefício, por exemplo, do INSS, ele tem que estar cadastrado no E-Social. Senão ele não vai ter aquela liberação automática do benefício. Que existe a liberação automática do benefício. E a maioria não tem porque não está cadastrado no E-Social. Porque pega o documento, deixa em cima da gaveta e no final do mês lança. Então nós temos que entender o quê? Folha de pagamento agora é diária. Nós tínhamos prefeitura que tinha um servidor só fazendo folha. Como é que eu coloco a maior despesa de qualquer prefeitura na mão de uma única pessoa? Todas as prefeituras do país, hoje, estados, a maior despesa é folha de pagamento. Como eu não dou uma atenção especial para essa maior folha de pagamento, maior despesa?
Como eu não dou atenção especial de condições dessa folha ser executada com melhor organização. Então, a partir de agora, o Recursos Humanos tem que focar no conteúdo que compõe essas informações e que vão gerar a folha de pagamento. O que está nascendo de conteúdo que eu vou colocar na minha folha? Esse conteúdo que está vindo certo? Eu estou capacitado para inserir informação correta? Eu falo muito e brinco e falo que sistema é um grande mal hoje para nós, é falar assim, o sistema enviou. Tudo se deposita na mão do sistema. Sistema é analfabeto de pai e mãe. O sistema não sabe de nada. O que define é o seu conhecimento. Como é que você vai criticar um sistema se ele está certo ou está errado, se você não sabe o que é regras? E é isso que nós temos que buscar, porque senão, a partir de agora, 2025, nós vamos enrolar nossas pernas. E com o E-Social, nós vamos enrolar nossas pernas e as pernas dos servidores. Por quê? Porque vai ter ações que nós vamos ter que praticar, que nós podemos colocar os servidores todos, por exemplo, na malha fina da Receita Federal. E aí? Como é que você vai resolver isso? Então, por isso que nós temos que preocupar com a qualidade da informação. Ainda falando para vocês aqui sobre isso aqui, de 2024, como é que está a frequência do servidor? Essa frequência do servidor funciona na sua prefeitura? Será que está fazendo a folha de pagamento com frequência? Te pergunto, o ambiente de trabalho dele é insalubre ou não? Você fala assim, mas precisa saber disso? Lógico. Lógico, acabei de vir agora de uma palestra do professor Ottoni, que é um dos maiores professores, um cara que eu tenho o maior carinho por ele. Acabou de falar, ué, tá, tudo bem. Insalubridade pode entrar ou não para a base de cálculo previdenciário, depende do servidor. Se ele quiser, depois do emenda constitucional 103, ele pode colocar ele como base. E se essa insalubridade estiver sendo paga indevida? Como é que você ainda vai cobrar a previdência dele? Qual a qualidade dessa informação que está lá? Afastamentos, acidente de trabalho, está lançando, não está? Eu trabalho com prefeitura, gente. Minha esposa está aqui presente, obrigado por você estar aqui. Ela anda comigo porque a gente só tem tempo de se ver dessa forma. Eu chego lá em casa, eu já estou até preocupado, a hora eu vou conversar com ela bem ou certo. Minha ministra de patamar me chamou de tio, quero saber quem que é o pai. Ou melhor, não conta não, né? Mas assim, eu trabalho com prefeitura e os mais absurdos a gente vê. A gente vê absurdo, por exemplo, não, a pessoa afastou por um dia, não precisa lançar na folha de pagamento, não, foi só um dia que não veio. Seja um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, a regra é a mesma. Eu tenho que lançar o afastamento. Seja ele por regime geral ou do regime próprio, isso tem importância. Está certo que, depois que a gente viu essa emenda constitucional 103, pouco se deu atenção em relação à questão de afastamento. O servidor, o que se passa, o que vocês construíram o regime próprio a vida toda, controlando afastamentos, atestados médicos, desconstruiu tudo na prefeitura. E eles agora vão ter que construir de novo, e já explico por quê. Então, nós temos que observar as aposentadorias especiais, como é que estão esses dados? Como é que nós estamos nos desligamentos dos servidores? Como é que nós estamos nos dependentes de suas regras? Isso tudo tem que ser analisado no dia a dia. Como é que eu pago um salário família sem que o cara não tem CPF, e a regra já manda ter CPF desde 2020, desde 2018? Qual a qualidade? Aí eu digo pior. O gestor chega lá hoje, só pega o decreto e fala, ó, manda trabalhar aí, viu? Mas espera aí, qual a participação dos recursos humanos na admissão desse servidor, seja ele comissionado, efetivo, ou seja ele processo seletivo simplificado? Quem conhece do que necessita é o RH. Então, por que o RH não está inserido dentro do processo? E é isso que o gestor tem que entender. O RH tem que estar inserido dentro de qualquer processo que seja relacionado a servidor. Admissão, exoneração. Ele não tem que ser igual homem e mulher traído, o último a saber, não. Pelo contrário, ele tem que participar. Então, o dia que o gestor entender que eu estou nomeando uma pessoa, manda para o RH, só fala para onde é que você quer nomear. E ele vai cuidar de resolver problemas de contrato, documentação, saber o cargo que vai pôr, se tem exposição, se não tem. É isso que nós precisamos resolver agora. Ah, vai ter um concurso? Vai. Primeira coisa, o pessoal do RH, opa, tem que participar da comissão, tá? Por que eu tenho que participar da comissão? Você que sabe de atribuição de cargo, o advogado não sabe de atribuição de cargo, não. Muito menos o contador. Quem sabe é você que vive o dia a dia. O RPPS tem que participar? Tem, ué. Tem um ponto importante ali, num regime próprio. Esses camaradas que vão entrar efetivo, um dia vai ser servidor, se Deus quiser e abençoar, vai utilizar do recurso que um dia ele contribuiu. Ele vai chegar na mão de vocês um dia. E para facilitar a vida de vocês, esses dados têm que chegar com qualidade. É isso que nós temos que mudar agora.
tem que virar a chave. Parou é social agora, parou, desliga e vamos trabalhar a qualidade desse dado que está colocando no e-social. Seguindo aí, essa é a forma de fazer a folha de pagamento. Observando frequência, ambiente de trabalho, afastamento, aposentadoria, desligamento e dependentes. Ainda precisa melhorar. A emenda constitucional 103, né, trouxe que a administração pública direta, indireta dos entes federativos manterá um sistema unificado dos segurados dos regimes previdenciários. Já até disse para vocês, sistema unificado. Você não tenha dúvida, regime próprio e regime geral anda junto dentro do e-social. Anda juntos. A prova que anda juntos está aqui, ó. O e-social, quando eu envio as informações através de tabela 1200 para regime geral, 1202 para regime próprio, e eu não preciso falar tecnicamente, essas informações alimentam a Previdência, e essas informações demonstram aonde? No CNIS. Do CNIS demonstra para onde? A CTPS digital, que é a carteira de trabalho. Esse é um caminho sem volta. Vocês vão ter que adotar daqui uns dias o CNIS único realmente. O CNIS que vocês pegam hoje lá já tem informações do regime próprio. Só que as informações que estão lá não estão corretas. São informações que enviaram pela RAIS. Eles aproveitaram os dados. Mas de 2023 para cá, ou mais necessariamente de outubro de 2022 para cá, esses dados não são aproveitados. Esses dados são a realidade que está no e-social. E a implantação do CNIS único, ele é uma realidade. Você precisa dele. A CTPS digital, ela é um reflexo, ela é um espelho do CNIS. E o CNIS, ele tem sim informações do regime geral e tem do regime próprio. E isso, errado ou não, nós vamos ter que corrigir. Eu deixo bem claro o marco. O marco de 2022 para trás, as informações que estão no CNIS único ali, ó, não é um dado, talvez, realidade, que eles puxaram da RAIS. De 2022, outubro de 2022 para cá, tem que ser uma realidade daquilo que está transmitido no e-social. E esse CNIS único, querendo ou não, ele vai ser utilizado. E aí eu já mostro para vocês a primeira informação que já foi utilizada. Quem aí teve problema com o PASEP esse ano? Alguém sabe de alguma reclamação? Como vocês do regime próprio, os aposentados e pensionistas não recebem PASEP, né? Mas quem está na ativa, olha só para vocês verem o que aconteceu. O PASEP esse ano, abono PASEP, está sendo pago com base nas informações encaminhadas no e-social de 2023. PT. O que deu PT? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego, a gente já vem comunicando há algum tempo, olha, tem coisas que você tem que simplificar. Regime próprio não é uma coisa tão simples. Regime próprio, nem todas as verbas vão compor base remuneratória para desconto previdenciário, mas é remuneratória. Ela não é tributável, previdenciariamente, mas ela é remuneratória. E o que aconteceu agora para dar direito ao PASEP? Eles foram lá e pegaram todo mundo que descontava previdência, as verbas que incidiam a previdência, consolidou e falou, tamo o PASEP para vocês. A hora que ele fez isso, falou, pá, mas a hora extra, algumas pessoas entram, outros não. A maioria dos municípios, a hora extra não desconta a previdência do regime próprio, não é verdade? É ou não é? Mas pode descontar, não pode? A emenda constitucional 103 fala que se ele optar pela contribuição da remuneração, pode passar a contribuir. Então, o Ministério não se preparou para isso. O que aconteceu dia 15 agora do mês passado? Aquele que não recebeu o servidor da ativa, que está vinculado ao regime próprio de previdência, ele bloqueou os pagamentos de todo mundo. Aparece na carteira de trabalho que ele tem o direito, mas o dinheiro não está no banco, está bloqueado. Eles vão tentar resolver até outubro. Se não resolver até outubro, vai ter que reenviar os dados todos novamente, marcando qual verba incide para efeito de PASEP, qual que não incide para efeito de PASEP. Vocês estão percebendo que estão utilizando as informações? Vocês estão percebendo que o efeito do regime próprio já está sendo tratado pelos órgãos? Tanto é que acabou de impactar no PASEP? Então, se você mandar o dedinho aí no Google aí agora e digitar assim, vários servidores públicos reclamam que não recebem o abono PASEP, vocês vão ver que é só o pessoal do regime próprio. E o pior, nós os órgãos públicos, quando eu falo nós órgãos públicos, eu falo prefeituras, vocês do regime próprio também, que provavelmente vocês têm servidores ativos que trabalham lá para vocês, estamos igual homem e mulher traído, o último a saber, porque o Ministério criou uma ferramenta chamada Emprega Brasil.
esse Emprega Brasil, que vai mostrar para nós qual que é a base de cálculo que ele utilizou para dar direito ao abono. Mas ainda não mostrou. Só vai mostrar quando ele liberar para o servidor para mostrar para nós. Ou seja, fez o trem errado. Tinha que mostrar para nós primeiro, para a gente ver o que estava errado, para depois liberar para o servidor. Então, assim, esses dados estão sendo utilizados. Mas o que é o bom dessa história? Que isso vai ter correção. Isso vai chegar ao fim. Isso vai ser resolvido. E essa ferramenta continua sendo utilizada. Ainda, nós precisamos entender. Reclamatória trabalhista é uma realidade. Municípios que têm servidores CLT, ou seja, aqui em São Paulo nós temos muitos servidores CLT. Tem CLT? Tem. Ótimo. Não tem a ver com o regime próprio, mas eu tenho que te contar. Se ele entrar com a reclamatória trabalhista lá na Justiça do Trabalho, existe um E-Social que eu tenho que cumprir, que é um E-Social de reclamatória trabalhista. Mas, se é um servidor estatutário, que entra na justiça comum, por exemplo, todo mundo está com problema aí de piso do professor. O professor está nervoso, que chegou o piso, mas o que é piso? Enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir o que é piso, está essa confusão. Confusão do pessoal da saúde, confusão do Ministério, do pessoal da educação. Bom, alguns estão ajuizando ações. A ajuização na onde? Na justiça comum, que é o servidor público estatutário na justiça comum. Bom, tudo bem, lá na frente ele ganhou a ação, ganhou? Ganhou. Então, você ganhou essa ação lá amanhã, eu tenho que retificar a informação do E-Social. Então, vamos dizer aqui que você entrou com uma ação pedindo lá que talvez o seu quinquênio, que estava errado, possa ser pago 3 anos ali. O dia que você ganhar aquela ação, o cara do RH tem que ir lá e retificar o E-Social 3 anos depois, incluindo essa informação. Assim, mas não dá para pagar isso lá para o Poder Judiciário, larga a mão para lá? Não. Nesse caso aqui, do E-Social, quando é CLT, é uma nova remessa. Eu não tenho que retificar nada, eu só gero um novo arquivo e envio. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque muita gente não está entendendo ainda. Informações de folha de pagamento vai em folha de pagamento. Vem cá comigo, para pensar vocês gestores aqui de regime próprio. Uma pessoa que entrou com uma ação para reconhecer uma diferença salarial, ela é tributar a Previdência? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, vamos falar no português que ninguém está falando comigo aqui. Vamos lá. Joãozinho da Silva, servidor efetivo vinculado ao regime próprio, ganhava R$ 1.500. Entrou com ação falando que o salário base dele não é 1.500, é 2. Ele ganhou a ação. Esses R$ 500 a mais que ele ganhou, é remuneratório? Tem incidência previdenciária? Pois bem, vocês estão percebendo a importância dessa informação aí na folha, que muitas vezes essa informação é paga por lá, via processo judicial, você nem fica sabendo e o Instituto perdeu o quê? A contribuição. Então, o E-Social hoje tem uma regrinha chamada infooperante. Tudo que você pagar dentro do E-Social referenciando que é para trás, é remuneratório. Tomem cuidado com isso, principalmente vocês do regime próprio. É muito comum aprovar uma lei lá na frente retroagindo efeitos. É o caso da revisão salarial. Aprova lá na frente, retroagiu. Tudo bem, então você me mostra no contra-cheque. Diferença de janeiro, diferença de fevereiro, diferença de março. Previdência de janeiro, previdência de março, previdência de abril. Por que eu quero isso separado? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas a alíquota do regime próprio é uma só, é só 14, joga tudo isso aí e joga. Não é bem assim. A regra é tudo junto. Como é que você vai saber qual que é a diferença de janeiro, qual que é a diferença de fevereiro, qual que é a diferença de março? Isso pode impactar na aposentadoria. De repente, ele vai aposentar por contribuição, de repente, ele vai aposentar por idade, de repente, aquela remuneração total ultrapassa o limite do INSS, você tem que contribuir. Não é verdade? Então, nós temos que exigir o quê? Qualidade na informação para a gente gerar dados, inclusive para o regime próprio. O que está sendo feito hoje é a qualidade que está ruim. Vamos embora que eu converse mais, você já percebeu. E-Social e folha de pagamento. O que a gente tem que buscar? Tenha tempo para conferir folha depois que termina a folha. Gente, é uma tragédia. É uma tragédia. O cara tem que pagar a folha até meio-dia, 11 horas, ainda tem papel em cima da mesa, mandando o cara fechar. Como é que você quer ter uma qualidade de informação se não tem tempo para fechar a folha? E conferir. Então, vem cá, qual que é a regra? Independente da prefeitura, independente do regime próprio, tem que ter um ato. A folha de ponto fecha dia 20, fecha dia 10, fecha dia 15.
Depois daquele ato, qualquer ação que tiver, vai para o mês subsequente. Como é que você quer cobrar uma qualidade da informação do cara do RH? Como é que você quer uma qualidade da informação do seu pessoal, sendo que você está fechando a folha em cima da hora? Então, nós precisamos ter um tempo. Qual que é o tempo? O tempo de conferência. Não esqueça nunca o que eu disse para vocês. Sistema é analfabeto de pai e mãe. Nós estamos vivendo num país hoje que não tem analfabeto mais. Graças a Deus, evoluímos. Mas, para quem não sabe o que é analfabeto, pessoa que não sabe nem ler nem escrever. Sistema, hoje, é analfabeto de pai e mãe. Por quê? Porque ele trabalha com o seu conhecimento. E se você não conhece, dançou. Esse é o bem da verdade. Seguindo, informação no social é diária. Nós temos que ter que informação no social é diária. Um afastamento chegou hoje, faz hoje, por que eu tenho que esperar? Chegou um afastamento, faz hoje, por que eu tenho que esperar? Chegou uma vacância de cargo, chegou o decreto, chegou a resolução do tribunal falando que a pessoa aposentou. Faz hoje, por que eu tenho que esperar o final do mês? O final do mês espera o pagamento, mas a ação tem que ser imediata. Tem que ser imediata. Assim sucessivamente, organize para entregar documento. Gente, é uma tragédia entrega de documento de recursos humanos na maioria do país. Tem gente, eu trabalho em prefeituras que a pergunta é assim, liga para o secretário, alô secretário, tudo bem? Tudo bom? Aqui é o Joãozinho do RH. Alguém faltou? Ele não pergunta cadê a frequência, ele pergunta se alguém faltou. A lógica dele está certa, porque se não tem falta, todo mundo está presente. Mas cadê o documento da presença? Não tem. Aí ele gera confusão. O cara cai de moto lá, se rebenta todo, na ficha dele está como se ele estivesse trabalhando, mas ele está acidentado, que está com atestado. Aí ele fala assim, e agora? Eu falei, senta e chora. Senta e chora. Fez errado. Gente, resumindo, pau que nasce torto nunca se endireita. É igualzinho lenha de forquilha até depois de queimada a cinza ainda é torta. Pau que nasce torto nunca se endireita. É igualzinho lenha de forquilha até depois de queimada a cinza ainda é torta. Se o processo nascer errado, vai terminar errado. Nunca pague a folha se antes realizar a conferência. Somente a remuneração deverá ficar após o fechamento. Ou seja, só o pagamento da pessoa. Fechou a folha? Deixa para depois. Fechou a folha? Fechou. Conferiu. Erro número 1. Você paga a folha sem enviar primeiro para o E-Social. Porque o E-Social é uma mão nossa, ele gera algumas críticas. Se ele gera a crítica e devolve para mim, eu já estou me corrigindo, para mim não fazer uma folha errada. Aí o cara vai lá, paga a folha e fala assim, não, eu tenho até o dia 15 para pagar E-Social. Perdeu a guerra. Perdeu a guerra. Se você pagar a folha de pagamento, se antes enviar para o E-Social, perdeu a guerra. Entregou em atraso a documentação, deixa para o mês que vem, mas pega decreto. Fala, prefeito, faz um decreto. Falando que se entregar os documentos depois daquela data de ponto que eu falei que vai fechar a folha, fica para o mês subsequente. Precisa fazer isso, porque senão você vai criar confusão o tempo todo com o servidor. E não é essa a ideia, é organizar. Né? Para algumas situações, é possível lançar informações de dados de meses anteriores no E-Social, que é aqui do Infooperante que eu falei para vocês. Se tem um pagamento de retroagir efeitos, eu consigo lançar no E-Social em maio, falando que aquela diferença é de janeiro, é de fevereiro. E ponto importante, no caso do INSS, por exemplo, tem um decreto que houve um aumento da remuneração, uma revisão inflacionária. O salário saiu de 1.500, foi para 2 em maio. Mas ele retroagiu efeitos a janeiro. Não paga juro nem multa de INSS nem de janeiro, nem de fevereiro, nem de março, nem de abril. Por quê? Porque só está sendo reconhecido em maio. Então, ele entra como se fosse remuneração para efeito de pagamento em maio, mas referenciando que os meses são meses anteriores para efeito de contribuição previdenciária. E não tem juro, não tem multa. Ou seja, a ferramenta funciona, a ferramenta é boa, tem condições. Seguindo. Devo produzir tempo para analisar a folha antes de envio para o banco. Perfeitamente. O RH deve participar de todo o processo trabalhista. Já disse isso para vocês e, mais uma vez, referendo. Precisamos atualizar legislações. O RH tem que participar o tempo todo relacionado a questões trabalhistas, seja pagamentos indevidos, CLT, estatutários. E eu digo mais, essa atualização de folhas, de legislação, desculpa, nós estamos vendo estatutos de servidores da década de 90, da década do ano 2000, que houve muitas ações diretas de inconstitucionalidades recentes, houve mudanças,
e que o estatuto não abarca. E essas situações têm que ser resolvidas. Por exemplo, muitos municípios copiaram o estatuto de um município para o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês de férias. Férias não, desculpa. Afastamento temporário por incapacidade. Tem alguns estatutos que falam que a pessoa fica afastada 180 dias por incapacidade e começa a perder o direito de férias. A Constituição já foi julgado que isso aí ele tem direito independente. Você ficar 5 anos afastado, vai receber 5 anos de férias, não para a contagem. Isso o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Está decidido, mas o estatuto está lá errado. Por que o estatuto está errado? Porque o estatuto está defasado. Então nós temos que atualizar a legislação também. Temos que atualizar. Recentemente houve uma ação direta de inconstitucionalidade, né, um ADI 2135, que agora os municípios podem ser estatutários e também seletista. Ele pode ser os dois. E o seu estatuto está preparado para isso? Porque a regra não é a mesma. Ou você vai ter o estatuto e a CLT dentro da gaveta para aplicar? Nós temos que preparar para isso. Chegou a hora de eu chamar minha assessoria jurídica e conversar. Chegou a hora do regime próprio chamar o prefeito. Prefeito, não cai nessa da ADI aqui, 2135, não. Porque se você fizer concurso, por exemplo, na 2135, como é que nós vamos alimentar os regimes próprios? Será que está no caminho certo? Porque para o prefeito, da ideia dele, eu posso contratar e posso mandar embora o que eu quero. E a gente sabe que não é assim. Então, chegou o momento da gente atualizar as regras. Seguindo, outro ponto que eu quero trazer para vocês, e eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Isso aqui é a fase 4 do E-Social. Saúde e segurança do trabalhador. E aí, meu amigo Anderson Ricardo, né, que está aqui, mediador, você é engenheiro de segurança do trabalho, né, Anderson? Não, né? Tá bom. O Anderson é um profissional que entende. Não brinque com isso aqui. Deixa eu dizer para vocês. A NR1 fala que as NRs do Ministério do Trabalho e Emprego devem ser aplicadas ao servidor com CLT. Olha o que está na mão do nosso ministro Flávio Dino. O Supremo Tribunal Federal reinicia a análise sobre a aplicação das NRs do Ministério do Trabalho e Emprego aos estatutários. Eu vou falar para vocês aqui, vocês vão escrever embaixo, e eu estou afirmando. O servidor estatutário seguirá as mesmas normas da CLT em relação às NRs, porque são princípios fundamentais. O direito da saúde não é só da CLT, é do estatutário também, e vai aplicar a mesma regra. E, junto com isso, tem uma ação que já foi julgada, que é a súmula 736, que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego fazer o quê? Ele cobrar a fiscalização das NRs. Toma cuidado que aquele negócio de fazer exame admissional, exame demissional, aonde é que a pessoa vai trabalhar, se está em exposição, se não está, se tem aposentadoria especial, se não está, é uma realidade que está chegando muito próximo de nós. Se essa ADI passar agora, está na mão do Flávio Dino. Ela estava bloqueada lá dentro, desbloqueou, ele vai levar para plenário. E ela tem chance de passar. Por que ela tem chance de passar? Por uma outra questão que eu vou dizer agorinha. Não é só por princípio fundamental, não, que saúde e segurança do trabalhador é princípio fundamental. Está lá na Constituição. É porque está tendo muitos problemas relacionados à saúde e segurança do trabalhador. E se ela passar, vocês têm que estar preparados. Porque isso aqui vai dar um problema, um ribuliço da gestão pública. Por quê? Porque o servidor, às vezes, está na maioria em desvio de função. Não é segredo. Só que eu falo que desvio de função acontece daquela porta para fora. Dentro do RH é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Mas o RH está sabendo fazer isso? Essa pergunta a gente tem que fazer, porque é o seguinte, a maioria dos municípios ainda paga insalubridade assim. Você vai trabalhar onde, João? Na saúde, bota insalubridade para ele. Aí eu falo assim, eu tenho direito à aposentadoria especial. Coloca lá para ele. Com quantos anos você quer aposentar? 15, 20 ou 25? Não é isso, nós precisamos ter um laudo técnico. O LTCAT é uma realidade, tem que ser regulamentado nos municípios. Aquele município que não tem o LTCAT hoje está fadado a ter um problema seríssimo. Hoje, estava na palestra do professor Antônio e ele estava falando, o fluxo atuarial. Falando de fluxo atuarial, tem que mostrar no cálculo atuarial quais são as aposentadorias especiais. Quais são as aposentadorias especiais do seu município? Você sabe, você tem LTCAT para definir qual que é a aposentadoria especial ou não? Porque é ali que é a base. O LTCAT é a base, quanto para a aposentadoria especial, quanto para a concessão de insalubridade, quanto para a concessão de periculosidade. E a aposentadoria especial tem um vínculo direto com o quê?
com o regime próprio de previdência. Será que nós não estamos tendo uma lacuna muito grande no cálculo atuarial, porque a gente não está enxergando quem tem direito à aposentadoria especial? Por mais que a aposentadoria especial era voluntária, porque ela é um ato voluntário, ele não é obrigado a aposentar, mas é um direito dele, não é? Será que toda vez que um servidor precisar aposentar, ele vai ter que invocar a súmula 33? Ou simplesmente porque a emenda constitucional 103 já trouxe esse direito para ele, administrativamente, mas eu não estou inserindo isso no E-Social. Por que eu não estou inserindo isso no E-Social? Porque eu não tenho a base. Qual que é a base? O laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Então, toda prefeitura tem que ter o laudo técnico. E aí, aplicar as NRs, que é exame médico admissional, exame médico periódico, EPIs, isso é outra história, mas vai chegar essa realidade. E aquele que começar a pensar nisso agora, vai sair na frente e vai evitar dores amanhã. Se você tem o CNIS único, que vai ser um documento real para nós, não tenha dúvida, ele vai descer de um jeito ou de outro, porque a única fonte de dados é o E-Social. Vocês não vão ter que toda vez ficar buscando informação lá no RH de tempo de contribuição, não. Acordem com o E-Social uma realidade. Se o CNIS único é um documento que já vem de realidade para mim, ali também tem aposentadoria especial. Por que eu não estou colocando isso da maneira correta? E aí tem um ponto interessante. Para o E-Social, não interessa cargo. Olha só, por mais que ele tenha no E-Social cargo, mas ele não interessa o cargo, ele interessa função. Aí eu te pergunto, como é que estão as funções dos servidores da ativa? Às vezes eu gosto de referenciar uma classe, mas não é por maldade não, mas é de exemplo. Eu tenho, por exemplo, um professor. Se ele está em sala de aula, ele tem aposentadoria? Se ele sai da sala de aula, ele perdeu? Aposentadoria especial. Eu tenho casos de professor que está quase 30 anos como secretário de educação. E ele quer aposentar como se estivesse em sala de aula. Aí eu te pergunto, qual a informação está na folha de pagamento? Que ele é professor. Que ele é professor. E com o E-Social isso acabou. Por quê? Porque eu referencio a função que ele exerce. Não, você pode continuar como professor. Afinal de contas, já está decidido judicialmente que o servidor efetivo não desvincula do cargo efetivo. Ele não rompe o vínculo de trabalho. E com o servidor efetivo nunca deveria ocupar um cargo comissionado, mas sim uma função comissionada. Mas isso eu não vou entrar aqui. O que eu estou querendo te dizer é o que define que a pessoa vai ter aposentadoria especial ou não é a função. Vou dar um exemplo para você. Motorista. Motorista de carro de passeio. Função. Talvez o que é motorista de carro de passeio não tem direito de insalubridade, porque ele é do carro de passeio. Mas motorista, cargo, função, motorista de ambulância, talvez ele vai ter direito. O quê? A insalubridade. O que é que mudou? Ele deixou de ser motorista? Não, só mudou a função. E o que é que tem a ver comigo? Talvez aquela insalubridade venha estar para efeito de contribuição, talvez até isso vai ter aposentadoria especial, não sei. Vocês estão entendendo a necessidade de falar da informação real hoje? Esse é um dos problemas. Seguindo, falando da saúde e segurança do trabalhador. A saúde e segurança do trabalhador não é uma informação que nasceu agora. Desde o início do E-Social, eu estou alimentando informações relacionadas à saúde e segurança do trabalhador. O erro está na fase 1, fase 2, fase 3, que não está alimentando corretamente a informação para gerar saúde e segurança do trabalhador. A saúde e segurança do trabalhador hoje não adianta você contratar um engenheiro de segurança do trabalho, uma empresa que envia os dados. Olha o erro que está acontecendo. Eu tenho até que alertar isso para vocês. Tem empresas que estão aproveitando da situação. Não, eu envio saúde e segurança do trabalhador. Aí você contrata ele e coloca ele lá na prefeitura. Está errado? Não, pode fazer. Não está errado. Mas você está alimentando aquela mesma informação de saúde e segurança do trabalhador para o E-Social e também para o Tribunal de Contas? Por que eu te pergunto isso? Durante um processo de aposentadoria especial, tem que juntar o quê? O PPP. Concorda ou não? Concordam? PPP, Perfil Prossográfico Previdenciário. Ele que dá o direito à aposentadoria especial. Quem emite o PPP desde 2023? E-Social. Não tem PPP mais sem ser via E-Social. O PPP é eletrônico. Se eu tenho informação no E-Social, eu tenho PPP. Se eu não tenho informação, eu não tenho PPP. Simples assim.
Como é que eu envio para o E-Social falando que a pessoa tem direito à aposentadoria especial, mas não alimento o sistema de folha falando para o tribunal que ele tem direito? Quem vai julgar a aposentadoria dele? Não é o tribunal? Então a informação tem que ser dentro da prefeitura. A prefeitura tem que alimentar corretamente. O que vocês têm que fazer, vocês aqui do RPPS? Expede um ofício para o prefeito. Na qualidade de segurado aqui dos servidores efetivos, vinculado ao regime próprio, como é que está a aposentadoria especial desse pessoal? Como é que está a informação dessa informação? Passem a colocar isso como prioridade, que isso vai gerar uma consequência muito grave para vocês ali na frente. E é uma realidade. Bom, baseado nisso, o que nós temos? Saúde e segurança do trabalhador, RPPS, laudo técnico, é aqui que vai definir a exposição nociva, é aqui que vai definir periculosidade, aposentadoria especial, que vai nascer o quê? PPP, perfil prossográfico previdenciário. Tem um marco importante. 2023, ou melhor, até dezembro de 2022, o PPP pode ser feito através do engenheiro de segurança do trabalho. Ele vai lá, analisa os ambientes, emite o PPP e deixa na pasta do servidor. Isso é bom para vocês, do regime próprio? É. Por quê? Porque se você precisar de uma aposentadoria especial, ela já está lá. Ótimo. 2023 para cá, só informação do E-Social. E se eu não tenho, eu estou só negando. Vai gerar consequência? Vai. Vai. Eu já estou tendo. Eu, como consultor de prefeitura, já estou tendo. Você sabe qual é a consequência que eu estou tendo? Tem uma categoria que eu tenho que tirar o chapéu para eles. Eles foram comendo pela beiradinha assim, ó. Quem que é mineiro aqui? Tem algum mineiro aqui? Não? Tem uma mineira ali, né? Você sabe que goiano é mineiro, né? Goiano é mineiro que fugiu para o mato. O pessoal saiu para o mato e ficou lá em Goiás, aí nasceu Goiás. Mas vem cá, mineiro tem um ditado antigo que falava que mineiro come pelas beiradas. E quando você pensa que não, ele já comeu tudo. Paulista, pode ser que seja da mesma forma. Mas eu vou te falar para vocês, tem uma categoria que se organizou, ela trabalhou, ela conseguiu o que praticamente nenhuma outra conseguiu, e ela vai gerar dor de cabeça. Se chama Agente Comunitário de Saúde e Endemias. Eles hoje são dor de cabeça para nós. Pelo direito deles. Primeiro, desde a emenda constitucional 120, você tem direito à aposentadoria especial. Está lá na Constituição. A Constituição da emenda constitucional 120 trouxe o direito à aposentadoria especial. O que eu preciso para dar direito à aposentadoria especial? O danado do PPP. Eu te pergunto, tem essa informação lá no E-Social? Essa categoria vai aposentar um dia, não vai? Te pergunto mais, essa categoria foi a única categoria que conseguiu colocar na Constituição que o salário deles é vinculado ao salário mínimo. Nenhum servidor público pode ter indexação de salário mínimo na sua remuneração. Eles conseguiram botar na Constituição. Aumentou o salário deles, aumento automático. Vai começar a bater na porta de vocês, eu quero PPP. Eu quero que é um direito meu e eu quero aposentar especial. Me dá, e você vai ter que garantir. Aí você sabe o que vai acontecer? A hora que você der o PPP para ele, e falar assim, é um direito meu, tive que buscar o judiciário, deu trabalho, fui na Câmara Municipal, falei mal do prefeito para todas as pessoas, aí você concedeu o PPP. De que forma você concedeu? 2023 para cá, retificar dados, mas é só você colocar lá aposentadoria especial? Não, aí. Como é que eu vou saber se é de 15 anos, 25 anos ou 20 anos? Eu preciso fazer um laudo. Se eu não tiver o LTCAT, não tem como informar. Ah, de 2022 eu contratei um engenheiro e ele fez. Ok. A hora que você entrega tudo para ele, ele vai lá no regime próprio e fala assim, calcula para mim. A Jussiana está ali com uma amiga minha lá do Serra Prev. Aí ela calcula e fala assim, hoje você ganha R$4.000, a aposentadoria especial sua é R$2.500. Não quero mais não, joga o PPP fora. Mas foi um direito dele, não foi? E você tem dúvida que vai correr atrás desse direito? Então chegou a hora da gente pensar num outro problema, organização de dados. Ainda falando de RPPS, nós temos que, se realmente for funcionar as NRs, aí não o regime próprio assumir essa responsabilidade, mas vai favorecer o regime próprio também. Nós vamos ter que voltar com a junta médica. Junta médica acabou nos municípios aí. Quem tinha junta médica era vocês. Vocês tinham junta médica. Aí veio a emenda constitucional 103, falou, não, vocês ficam só com aposentadoria e pensão. As prefeituras fizeram o quê? Não, então deixa aqui. O que tem de gente que junta atestado e o servidor do RH às vezes não sabe,
e vai juntando atestado. Tem gente que tem 3, 4 anos que está afastado. Por que não fez uma reintegração? Reintegração não, desculpa, por que não fez uma readaptação? Não existe programa mais depois da emenda constitucional 103 relacionada à prefeitura. Pouquíssimas funcionam. Então, nós vamos ter que tomar cuidado, porque se aquela NR passar a ADI do Supremo, eu tenho que voltar, junta médica de novo, fazer exame periódico, eu tenho que ter monitoramento de saúde técnica do trabalho, eu tenho que ter EPI, eu tenho que ter ambiente de trabalho. Se aquela ADI, que está na mão do Flávio Dino, que eu mostrei para vocês agora, passar no Supremo, isso aqui é uma realidade. Por quê? Porque as NRs determinam. Não pode comprar um EPI sem estar no laudo técnico, não pode utilizar o ambiente de trabalho. Aí entra um detalhe, se o servidor mudar de ambiente de trabalho, desvio de função, não é problema nosso, é do gestor. Mas isso é um outro fato que nós vamos ter que trabalhar. Mas precisa, e isso vai acontecer. E agora, a novidade para 2025. Rubens, você já falou de 2024? Eu estou falando o que você tinha que ter feito em 2024. Se você fez, parabéns. Se você fez, parabéns. Se você fez em 2024, parabéns. Se você não fez, você está no passivo. Está no passivo. Vocês vão chegar lá na prefeitura de vocês e falar assim, olha, vocês tinham que ter ido no evento. O ano que vem vocês vão. Tem um goianinho lá, o bicho conversa mais que o homem da cobra. Mas conversa, mais conversa, mais conversa. Mas o que eu converso com vocês tem nexos. Eu estou dentro do grupo técnico que está todo dia discutindo esses negócios. Estou falando, isso não vai dar certo, isso aqui vai dar, se vocês não arrumar isso, vai dar pau. Então, assim, nós estamos sabendo o que vai acontecer. E vai chegar. Bom, novidades para 2025. Saúde e Segurança do Trabalhador. NR01. Eu quero que vocês parem um tempinho. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem interesse em ler, gosta de ler. Eu quero que vocês vão no Google e digita a nova reforma da NR01. Eu mostrei para vocês que se a ADI passar, nós vamos ter que aderir o quê? Às NR, concorda? Está uma nova NR agora, para entrar em operação imediatamente. Estão tentando prorrogar ela para janeiro de 2026. Só que eu acho que não vai dar. Gente, hoje o problema é real, em todas as categorias, servidores efetivos, comissionados, previdência própria e regime geral, problema de doença mental. A doença mental, esse é dado estatístico do INSS, olha a situação de concessão de saúde mental em 2024. Nós temos ali, como ponto de partida, começou em 2014 o INSS a fazer as medições. Em 2014 a gente tinha 200 mil benefícios concedidos no ano. Em 2020, que foi justamente o auge da pandemia, nós tivemos 91 mil só concessões. 2021, 185 mil concessões ligadas a doenças mentais. 2023, 283 mil, e 2024 é uma realidade, 472 mil casos de afastamento de pessoas ligadas ao regime geral de previdência com problemas mentais. O governo está descendo essa NR e ela vai ter que funcionar, porque isso aqui não é só do regime geral. A doença mental não escolhe só quem está vinculado ao regime geral, escolhe também quem está vinculado ao regime próprio. Eu estou garantindo para vocês que nós estamos vindo um problema muito sério aí, que se eu fosse alguns prefeitos, anteciparia e montaria isso aqui, Pelo menos para iniciar. Pelo menos para iniciar. Porque se essa NR1 passar, ela já é uma realidade agora, para entrar agora no mês de junho. Estão tentando prorrogar ela para 1º de janeiro de 2026. Mas independente dela ser aplicável a CLT ou servidor estatutário, a saúde mental já é um problema de todos. Então, nós vamos ter que regulamentar algumas situações relacionadas a também nós do regime geral, ao regime próprio. Essa aqui é um problema que está vindo. Quando a gente fala um problema que a gente está vindo, é porque a maioria das prefeituras não tem isso aqui estruturado. E isso aqui estruturado vai ajudar a resolver isso. Eu estou acabando de desenhar um modelo de estruturação para uma prefeitura lá em Goiás. Quem já ouviu falar aqui da cidade de Trindade? A segunda maior cidade, devoção, né? Tem o Divino Pai Eterno ali.
prefeito foi e saiu na frente, um jovenzinho. Pegou e falou assim, não, eu quero que monta a clínica do trabalhador. Tem que ter uma casa própria para a clínica do trabalhador. Eu quero cuidar da saúde e segurança do trabalhador. Lá tem que ter psicólogo, lá tem que ter psiquiatra, lá tem que ter educador físico, lá tem que ter tudo. É essa ação que tem que começar. Por que ela tem que começar? Porque, querendo ou não, a invalidez vai parar na onde, gente? E será que eu não tenho um monte de inválido já que está querendo ir para lá? E eu não sei, porque eu não tenho controle? Eu trabalho numa prefeitura no Tocantins, chama Paraíso Tocantins. Me chego lá, o prefeito me chama no canto e fala assim, Rubens, tem uma mulher ali que ninguém quer. Como assim? Ninguém quer ela. Já mandei ela para a saúde, escorraça de lá, já mandei ela para a educação, escorraça de lá, traz ela para tal lugar, nós temos que dar um jeito. Chamei o rapaz do regime próprio e falou assim, não, faz uma readaptação nela aí, bota ela para outro lugar. Falei, mas ninguém quer. Mandei ela lá diz que mandou ela lá para o CRAS lá, diz que os meninos, o CRAS não, mandou para o setor lá do antigo PET lá, esqueci qual que é o setor, diz que os meninos lá, e ela xingando os meninos tudo, filha da puta. Ensinando os meninos a xingar. Falei, não tem jeito, nós precisamos aposentar ela. Como é que aposenta? Chamei o pessoal do regime próprio, falei, não tem jeito de aposentar ela não, ela está sadia, arruma uma readaptação. O que nós fizemos? Ações simples. Procuradoria, solicito que ela faça o quê? Imediatamente uma consulta médica com um especialista via credenciamento. Nós credenciamos uma clínica de saúde mental lá em Palmas e falamos para ela, vai passar por uma perícia médica. E a Procuradoria elencou 10 perguntas. Entre as perguntas essa pessoa tem condições de melhorar? Ela pode viver no meio da sociedade? Qual a atividade que ela pode exercer? Ela pode pegar peso? Tem um tratamento para ela? Enfim, para nortear o que a gente ia fazer. O laudo veio de baixo e falou assim, internação compulsória. Sobrou para quem? Chamei o cara do regime próprio e falei assim, você aposenta ela ou a prefeitura vai entrar agora com a ação. Você é uma autarquia, eu vou entrar contra você. Não, pode passar para cá que nós estamos aposentando ela. Precisava disso? Não. O que está faltando? Dados. Então, gente, isso aqui é uma realidade. 2025 ainda. Realidade. Nós precisamos conversar com esses dois aqui, RH e contabilidade. O E-Social envia informações trabalhistas. O que é trabalhista no E-Social? Pois bem, aquilo que é de natureza não trabalhista vai num outro sistema, que é chamado EFD-REINF. O EFD-REINF tem a ver com o RH? Não, o RH não tem que saber nada de EFD-REINF. Quem tem que saber de EFD-REINF é a parte fiscal, é contábil. Presta atenção, não estou falando que é para o contador apertar o dedo, não, viu? Porque volta e meia eu acho contador querendo me bater, falando que eu mandei ele enviar E-Social. Eu não estou mandando ele enviar, eu estou falando que é responsabilidade daquele setor. Se você quiser mandar o cara do RH ir lá e enviar, tudo bem. Mas é responsabilidade daquele setor. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque agora tem mais um sistema também, que é chamado MIT. Esse tem a ver também com vocês, que é onde a gente gera a guia do PASEP. Essas informações é dividido da seguinte forma. O E-Social nós já interpretamos e ficamos sabendo aqui mais cedo, quando uma pessoa começou a falar para vocês, que o E-Social é um sistema que pertence à União. Esses outros dois sistemas aqui, EFD-REINF e MIT, ele pertence à Receita Federal. É exclusivamente da Receita Federal. E para que serve cada informação dessa? Tudo que é trabalhista é aqui, E-Social. Então aqui eu tenho quanto a contabilidade, quanto o RH enviando informações. Tudo que é natureza não trabalhista é aqui, no REINF. Aí você fala assim, mas me dá exemplo. Por exemplo, as informações tributárias. Aluguei uma casa. É uma informação tributária? É. Por quê? Porque a Instrução Normativa da Receita Federal 1500, o Decreto 3.048/2018, que é a RIR 2018, trata de imposto de renda. Ele fala que tudo que é fruto do trabalho, do capital ou da combinação de ambas é tributável. Eu posso não descontar imposto de renda, mas é tributável. Se é tributável, eu tenho que encaminhar isso para onde? Para a Receita Federal. Então, vem cá. Tudo que for relacionado ao trabalho,
que é tributável? E-social. Tudo que é relacionado a não trabalhista que é tributável, FDRINF. Por exemplo, aluguel de uma casa. O Instituto de Previdência tem um galpão que ele aluga lá, tem um escritório? Tem. Você não paga? Paga, não paga? A pessoa recebe, não recebe? Esse dinheiro que recebe é fruto do capital. Ele tem um capital que está alocado. Ele está ganhando dinheiro. Esse dinheiro é tributável. Esse dinheiro tem que ser formado para a Receita Federal. Aonde que vai informar? É FDRINF. Aonde é que eu informava? Na DIRF. Agora você não tem DIRF mais. Acabou. Acabou. É aí que você vai informar. Vamos trazer um pouquinho mais para a realidade? O imposto de renda da pessoa jurídica pertence ao município. Então, se você vai lá e compra umas cadeiras lindas, maravilhosas, para colocar no Instituto de Previdência, ela é tributável? É. Eu desconto imposto de renda. Descontei, não, mas esse dinheiro não é meu, não. Esse dinheiro vai lá para a prefeitura. Mas quem descontou? Instituto de Previdência. Aonde é que eu tenho que informar? FDRINF. Eu não tenho que pagar o PASEP todo mês? Ou pelo menos a gente finge que paga. Né? Esse negócio é complicado, não pode falar muito alto, né? Mas deveria gerar, não deveria? Mais ou menos, mais ou menos. Mas tudo bem, está ali o sistema. O fato é que esses sistemas têm que ter uma conotação. Todos eles geram e caem lá dentro da DCTF Web, que é também um sistema da Receita Federal. É ali que gera as guias. Ali que gera a guia do PASEP, é ali que gera a guia quando tem imposto de renda para recolher. Rubens, vai gerar a guia do imposto de renda do regime próprio para recolher para a prefeitura? Esse não. Mas empresa privada é ali que gera a guia. É tudo ali na DCTF Web. Por que eu estou falando que o RH e a contabilidade têm que conversar? Quem tem que conversar? Por que esses dois? Simples, pessoal. Esse bichinho aqui aponta ali? Aponta. Oh, gente, ó, só vou descobrir que aponta agora. Está terminando. Vocês estão vendo esse sisteminha aqui? É ele que gera a guia, DCTF Web. O problema é que quem fecha essa DCTF aqui, que é o responsável por declarar a informação daqui, daqui e daqui. Eu te pergunto, o RH vem cá e fechar, de quem vai ficar a responsabilidade disso aqui? De quem vai ficar a responsabilidade disso aqui? Do E-Social, do RH. Se o contador vir cá e fechar, de quem vai ficar a responsabilidade do E-Social? Então, tem que sentar e conversar. Não dá mais para falar assim, que o contador tem raiva dele, ele não presta. Todo louco, vem outro prefeito, manda ele embora. Não gosto do cara do RH, é encrenqueiro, só confusão. RH é problema. Gosta de uma confusão mesmo, não tem jeito não. Mas chegou a hora, nós temos que sentar para conversar. Se a gente não sentar e conversar, a gente arrumou problemas. Então, bastante cuidado, que isso aqui é uma novidade. Bom, e tem o FGTS Digital. O FGTS Digital é uma responsabilidade de quem? Também dos recursos humanos. Então, olha a novidade que nós temos aí. Ó. Aplicativos têm que ser encaminhados. Agora, vem cá. A DIRF acabou. Eu não tenho mais a DIRF. O que era a DIRF? Vamos relembrar? DIRF é da era do Ronca, né? Ricardo, DIRF, pra você ter noção, quando eu comecei a trabalhar na gestão pública, já tinha DIRF. Comecei em 2001. Eu não sei referenciar para vocês quando é que começou DIRF. Mas em 2001 já existia. Agora vem ela e acaba. Fala, acabou a DIRF. O que era a DIRF? A DIRF eu pego o consolidado de um ano inteiro, informo numa única remessa, num sistema específico para a Receita Federal e empurra lá. Era isso. Só que isso também gerava alguns problemas. Por exemplo, assim como gerou problema com a RAIS. No passado era o que a RAIS? Um sistema onde eu gerava as informações todas do ano inteiro e colocava ali para dar direito do PASEP. Cheguei numa prefeitura um dia, uma senhorinha, que ela praticamente fundou a cidade. Olha meu tempo aqui. Olha, praticamente fundou a cidade. Conhecia todo mundo da cidade, inclusive todos os funcionários. O Ministério do Trabalho e Emprego fez uma intimação para a prefeitura, mandando ela explicar por que tinha alguns servidores que das informações previdenciárias não dava direito ao PASEP, mas ela declarou na RAIS como se tivesse dando direito. Porque são cruzamento de dados. Ela chegou para mim e falou assim, meu filho, deixa eu te mostrar. Você está vendo esse sistema aqui? Estou. Você está vendo essa pessoa aqui? Estou. Isso aqui eu vi nascer, pobrezinha. Quando eu somo o salário dela, ultrapassa o limite de receber o PASEP. Eu venho cá, altero o manual aqui e mando. Sério? Sério, meu filho. Você está vendo essa outra aqui? Quase chorei junto com ela. Mas o errado é errado. Ela tem jeito de fazer isso agora? Não. Por quê? Porque a mesma informação do E-Social é a mesma informação que alimenta o quê?
Arraiz. O que está acontecendo na DIRF? Pss, coloca para mim que é não tributável aí, cara, é só o meu. Coloca aí que é não tributável. E às vezes escapulia um dedinho assim do RH, assim, ou diminui a base tributável. O que mais teve, se você tiver um dia curiosidade, vocês procuram na internet a Operação Apate. Foi a maior operação que houve no Brasil relacionada à fraude de imposto de renda, que a prefeitura não paga imposto de renda. Então os caras começaram a falsificar a DIRF, incluindo gente como se tivesse dinheiro para receber e não tinha para receber. Que nunca trabalhou na prefeitura. Deu bilhões de fraude. Operação Apate. O que vai acontecer hoje? Eu consigo falsificar uma DIRF? Não. Por que eu não consigo falsificar uma DIRF? Porque é informação nata que está no e-social. A informação que está no e-social é a mesma informação da Folha, é a mesma informação que vai para a Previdência, é a mesma informação que vai alimentar o PASEP, é a mesma informação que vai alimentar o quê? O imposto de renda. E aí eu entro mais um pouquinho. Você precisa conhecer. Você precisa entender. E para você entender, você tem que conhecer de regras. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Capacitação hoje é investimento. Nunca se falou tanto em capacitação como agora. Nunca houve uma mudança tão drástica como agora. Capacitem o máximo que vocês puderem para vocês não colocar o servidor em situações complicadas. Porque o que vai levar o servidor para a situação complicada e o seu órgão também é o desconhecimento de regras. Você está enviando a informação no social, você tem certeza que ela é tributável em imposto de renda? Você tem certeza que ela é tributar a Previdência? E aí eu começo a explicar para vocês rapidinho aqui. Ó. INSS, regime de competência. Então, eu tenho informações previdenciárias aqui, ó, regime de competência. Rubens, FDRINF tem INSS? Tem, de PJ. Obra que eu estou construindo, aqui vai também informação previdenciária. Regime de competência. O que é regime de competência? Janeiro, uma competência. Fevereiro, outra competência. Março, outra competência. Lembra que eu disse para vocês, se eu fizer um aumento de salário lá em maio, e retroagir efeitos a janeiro, eu tenho que pagar retroagindo competências. Então, por isso que eu tenho que fazer diferença salarial de janeiro, que é uma competência, diferença salarial de fevereiro, outra competência, diferença salarial de março, previdência de janeiro, previdência de março, regime de competência. O que é o problema nessa história toda? O problema nessa história toda é que o e-social, ele é o imposto de renda é regime de caixa, é na data do pagamento. Então, se eu tenho uma folha, vamos trazer para a realidade nossa, se eu tenho uma folha, hoje é 24 de abril, você vai chegar lá agora e vai falar assim, nossa senhora, vou fazer a folha, de segunda-feira eu pago. Segunda-feira é mês de abril. Aí deu um probleminha no seu sistema, você deixou pagar dia 2 de maio. Ela é de qual competência essa folha? Qual competência? Abril. A Previdência vai na competência de abril. Mas qual a data que você pagou? 2 de maio. O imposto de renda vai aparecer no mês de maio. Regime de caixa. Será que o seu RH está informando a data do pagamento no e-social? Você, quando está pagando aposentado e pensionista, está informando a data do pagamento no e-social? Porque é isso que vai fazer a diferença para o extrator da Receita Federal gerar o quê? O imposto de renda. E aí vem um problema maior. Esse extrator, ele não está pronto ainda. Era para ter liberado 20 de fevereiro, não liberou. Era para ser 20 de março, não liberou. Era para ser 20 de abril, não liberou. Diz que é possível 20 de maio. O que é esse extrator? É eu entrar lá dentro da Receita Federal e tirar o extrato do que o E-Social considerou como tributável e não tributável. Para mim saber se está correto as informações. E aí entra um problema. Essa informação, ela é mensal a partir de agora. Não é anual. Então, todo mês eu envio informação para o E-Social, todo mês eu alimento o quê? O ECAC com a informação da DIRF. Ou seja, eu tenho que ter dados consistentes. Nessa mesma linha, todo dia 20 ele vai extrair os dados, não é tempo real. Ou seja, se eu enviar o E-Social hoje, já vai constar no ECAC a informação do imposto de renda? Não. Se eu enviar hoje, dia 20 do mês subsequente, ele vai lá, extrai os dados e mostra lá no ECAC. Rubens, eu posso liberar o rendimento para o trabalhador, para o aposentado mensal agora? Não, porque ele vai consolidando os dados, você vai enxergando ele mensal, mas vai haver uma consolidação anual. Então, vai ter uma apuração anual, e nessa apuração anual, eu poderei fazer alguns ajustes. Por exemplo,
Faltou um dependente, eu posso incluir lá no final do ano, mas eu não poderei mexer valores. Olha só o problema que arrumou para nós. Quer ver? Vem cá. Vamos dizer que eu tenho a dona Maria, que está recebendo a pensão dela esse mês. Ela para receber R$1.000. O dedinho escapuliu, pagou 10. O que ficou tributável? R$1.000 ou 10? 10 mil. Porque esse é o resultado da minha folha de pagamento. É o resultado que vai para o e-social. O que é o correto? A dona Maria, muito preocupada, chega lá no regime próprio e fala assim, eu vim devolver os 9 mil que ficou errado. Bom, eu te pergunto, você passa o número da conta bancária e fala, deposita aí na conta bancária os 9 mil. Resolveu o problema da Maria, não resolveu? Mas o seu problema, o que ficou no e-social? 10. Como é que você vai pegar a conta bancária e falar assim, agora, Banco do Brasil, você informa lá no e-social para ir lá que devolver o 9? Não tem jeito. Porque o Banco do Brasil não informa nada para o e-social. Quem tem que informar é você. Então, nós temos problemas. Quais são os problemas? Eu só vou conseguir corrigir aquilo que está na folha. Se eu paguei R$1.000 hoje a mais, o mês que vem eu devolvo o dinheiro, desconto em folha de pagamento e referencio no e-social que estou devolvendo com base no mês anterior. Existe isso e já está pronto no e-social. Se você devolver o dinheiro por outros meios, o e-social não vai conseguir colocar que você devolveu o dinheiro. Então, consecutivamente, a tributação dele vai ficar errada. Está vendo o tamanho do problema? Então, o RH precisa ter o quê? Tempo. Só um minutinho que eu vou deixar para você falar, está terminando. Então, olha aqui, ó. Eu tenho que ter atenção diárias, estagiários, plano de saúde, moléstia grave, plano assistencial, pensionistas, RRA, dependentes. Opa, tudo isso aí é ponto de atenção na sua folha de pagamento hoje. Hoje. Se você não tiver ponto de atenção isso aí, você vai colocar o servidor em situação difícil. Viu que eu trouxe uma palestra um pouco mais informativa do que com o e-social? E para terminar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós estamos fazendo um evento em Goiânia, que é o maior encontro de recursos humanos anual. Lembra que eu disse no início? Encontro Nacional dos Profissionais de Recursos Humanos. 11 e 12 de junho em Goiânia. Pede o pessoal seu da ativa para ir para Goiânia. Sabe quem vai estar lá? Olha os caras que vai estar aí. Criador do e-social. Ó. Esse aqui é o maior cara que entende e-social de layout, que é o Rodrigo. Isso aqui é professor universitário. A Geni, ela trabalha com... Ela que testa o e-social nos sistemas. A linha de saúde e segurança do trabalhador. Luiz Medeiros é do Ministério do Trabalho e Emprego. Né? Vai estar o Léo, que é da BSSP, que vai estar falando lá para nós. O Maia também é do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso aqui é o Paulo Rogério, que é do Alíquota RAT, Alíquota FAP, do e-social. Saúde e segurança do trabalhador. Enfim, até o Alexandre Mas, que é um dos maiores doutrinadores do país, vai estar lá. Então, está aí a nossa galera. Esse cara aqui, ó, é a mente inteligente do INSS. Ele está indo para o Ministério, que é o Claudeci da Silva, e esse cara aqui esse aqui é o chefe do Ministério do Trabalho e Emprego do Ceará, esse aqui é o que desenvolveu a CTPS Digital, para levar. Esses caras vão estar lá palestrando para nós, lá 11 e 12 de junho, em Goiânia. Então, está aí, se alguém quiser ler o QR Code, está aí o site. Tá bom? Essa é a minha palestra, e, logicamente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu só tenho a agradecer. Falei que conversava muito, hein? Pessoal, estamos meio em cima com o horário que vai ter outra palestra. Se alguém tiver alguma pergunta, seja meio breve, fazendo favor, por gentileza. Ninguém? Tem a sua. Então tá bom. Para os demais que estão indo, gente, vão com Deus. Deus vai em paz com vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Gente, viu, só um minuto, nós temos só 5 minutos. Tá. Fala que parece que tem que falar cidade. Franco da Rocha. Perfeito, a pergunta dela é fantástica. Ó, o estatuto do servidor dela não mente. Se eu descontei a mais, eu posso parcelar essa diferença para ele. Qual que é o problema? Eu tenho que mandar essa diferença na folha de pagamento mensal referenciando a mesma rubrica, só mudando a configuração dela de desconto, de proventos para desconto. Por exemplo, descontei o imposto de renda errado. Descontei R$1.000 de imposto de renda, era R$100.
Eu vou devolver o dinheiro, faço a mesma rubrica, só que ao invés de ser desconto, coloco de proventos e devolvo o restante. Se for para descontar, é a mesma coisa, só que inverso, mas é no E-Social, com a mesma rubrica, você só muda, ao invés de proventos para desconto. Desconto, por exemplo, pagou a mais a pessoa, e ele vai devolver o dinheiro mês que vem. É salário base? Eu lanço a mesma rubrica salário base, só que em forma de desconto. Aí eu vou ter um salário base proventos e um salário base desconto. E o E-Social vai entender que aquela desconto é para bater na base geral. Tá bom? Alguém mais pergunta? Opa, claro, fica à vontade. Deixa que eu vou lá. Vontade, alô. Ricardo. Pessoal, infelizmente vai ter que ser a última pergunta, tá? Gilberto, RPPS de Araras. Ô, Gilbertão, obrigado. Rubens, eu vi ali que uma instrução a partir de janeiro de 2005. Lá em Araras a gente está em atraso, não foi entregue anos anteriores. Conta não. Isso existe penalidade? A gente corrige agora? Qual que seria a sua orientação? A vantagem do estatutário é essa, que as NRs não atingem ele diretamente para efeito de penalidade. Qual a penalidade que eu tenho? Os MAEDs, eu posso ter uma penalidade de ofício da Receita Federal, que ele pode fiscalizar, essa penalidade varia de 75% a 150%, certo? Essa pode acontecer, mas de ofício. A Receita Federal está tendo uma calmaria, vamos dizer assim, até resolver a situação. O que eu acho, na minha opinião? Dedicar rápido para resolver. Esse é o ponto-chave. Certo? Não preocupar tanto com a penalidade, mas preocupar em colocar isso para funcionar logo de imediato. O que eu aconselho? Arruma uma equipe disciplinar rápido para que ela possa organizar isso, de forma a enviar essas informações e, se for o caso, trazer um pouco mais de qualidade desses dados. Fase 4 do E-Social é retroativa a janeiro de 2023. Onde é que você vai ter problema se você não corrigir até lá? Janeiro do ano que vem, todo mundo vai cair na malha fina, porque todo mundo não tem imposto de renda. Imposto de renda acabou. Agora a DIF acabou, está tudo ali. Então, todo mundo vai cair na malha fina. Um abraço. Deus abençoe. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos, tá?